Relações métricas no triângulo retângulo. Então, essa aula aqui, para quem acompanha pelo material etapa, ela está no nível do terceiro médio, né, uma aula de revisão, junto com o teorema de Tales. Mas nessa aula especificamente, para não ficar confuso os assuntos, vou falar somente das relações métricas. Vamos lá, primeiro exercício aqui, ó. Você tem que lembrar antes de mais nada, né, quais são as relações, né? Então, no triângulo retângulo a seguir, valem as seguintes relações. Então, pensa que esse aqui é um triângulo grandão, né, retângulo, e você tem mais dois triângulos dentro dele, né? Uma outra maneira de se ver é como se ele estivesse deitado, né? Você pode ver o quê de relações? A primeira relação é a altura ao quadrado é igual a mn. Mn são as duas bases projetadas aqui, né? Ó. Então você tem que h ao quadrado, que é a altura desse triângulo retângulo, é igual a m multiplicado por n, é o produto das duas projeções aqui. Próxima relação, a, que é o tamanho dessa hipotenusa, a maior hipotenusa, né, do maior triângulo, a vezes a altura é igual a b vezes c. Ou seja, hipotenusa vezes altura é igual à multiplicação dos outros dois catetos, certo? O que mais? B quadrado é igual a AM. B quadrado é um dos catetos, M é uma das suas projeções e o A é a hipotenusa do triângulo grandão. Então, cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Se isso funciona para esse lado, funciona para esse lado também. Cateto ao quadrado, que é o C ao quadrado, é igual à sua projeção, N, né, sua base projetada, vezes a hipotenusa. Certo? Então você tem essas quatro aqui por enquanto, né, as principais, e logicamente o Pitágoras, né, se eu estou falando de triângulo retângulo, não pode esquecer. Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, que é o a quadrado, é igual a b quadrado mais c quadrado, que são os dois catetos. Uma outra que não tem aqui, que você também pode relacionar, é uma bem óbvia, né, é que m mais n é a, certo? O a é a soma desses dois aqui, que seria uma sexta equação aqui para essa relação. Como que você vai saber quando que você vai usar qual delas? De acordo com o exercício, dependendo de onde estiver a sua variável, você escolhe uma dessas equações. Às vezes, mais de uma equação também, depende do exercício. Para quem acompanha pelo material etapa 2020, é a página 321. Vamos para lá. Começando no 2, né, porque o exercício 1 ele fala do teorema de Tales, que eu vou falar disso em outra aula aqui, outra videoaula. Calcular as medidas indicadas nos triângulos retângulos a seguir. Então, ele te deu esse triângulo retângulo e ele quer saber B, C e o H. São as letras que ele te indicou aí, certo? Vamos para a primeira que dá para fazer aqui, ó. Essa dá para já utilizar a primeira relação, que é H quadrado MN. Né, ó. Ele deu M e o N, só está faltando o H, usa ela. Então, como o triângulo ABC é retângulo, né, a gente pode usar as relações, h quadrado é igual a m vezes n, que é 5 vezes 15, né, que vai dar 50, 75, passando na forma fatorada, você tem 5 raiz de 3, certo? Então já descobrimos o h. Se eu já descobri o h, eu já percebi um outro triângulo retângulo aqui que eu posso simplesmente fazer um Pitágoras, né, ó, b quadrado, h quadrado mais 5 quadrado. E está aqui esse Pitágoras, ó, b quadrado é igual a h quadrado mais 5 quadrado, certo? O h quadrado eu já tinha feito, né, dava 75, raiz de 75, raiz de 75 ao quadrado é o próprio 75, mais 25 vai dar 100, b ao quadrado igual a 100, o b só pode ser 10. Do mesmo jeito eu posso fazer para esse triângulo da direita. Se eu já tenho o h, que vale raiz de 75, né, ou 5 raiz de 3, a mesma coisa, basta aplicar um Pitágoras aqui. Como essa aula não é muito de Pitágoras, eu vou passar ele mais rápido, mas quem tiver dúvida pode postar aí. Mas, ó, hipotenusa, c quadrado, cateto ao quadrado, h quadrado, mais o outro cateto, 15 quadrado. Esse cateto h, a gente calculou aqui no começo, ele dava raiz de 75, né? Raiz de 75 ao quadrado é o próprio 75. Somando e tirando a raiz, vai dar 300, né? E na forma fatorada, 10 raiz de 3. Mas se quiser deixar a raiz de 300, tudo bem também. Certo? Vamos para o B.
Aplicando aí o teorema de Pitágoras, logo de cara, ele te perguntou o N, o H e o M. E o C, ainda tem um C aqui escondidinho também, né? Você já, de cara, olhando para esse triângulo grandão ABC, você já vê que aqui é 3, aqui é 5, tá faltando só essa letra. Pitágoras, né? Triângulo retângulo básico. Hipotenusa, cateto, cateto, C4. Outra coisa que você pode perceber também num vestibular, para ganhar um pouco de velocidade, é que esse triângulo é um triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5, sempre vão ser essas medidas. Então você já pode fazer direto até sem fazer essa conta. Os próximos. Vamos para o N agora, né? O N está aqui em cima, ó. Que relação que você pode usar? Cateto, projeção, hipotenusa. Ou seja, 3 quadrado é igual a N vezes 5. Naquelas fórmulas que a gente viu no começo, poderia ser B quadrado igual a N vezes 5 ou C quadrado igual a N vezes 5, né? N vezes A. Está aqui a primeira equação. Para o M também é uma projeção, uma base projetada, e eu já tenho a medida do C. C quadrado, M vezes A. Repara que ele está invertido em relação àquele primeiro que a gente mostrou lá nas fórmulas. Muitas vezes aparece assim. Já estou aplicando aqui, ó, C quadrado, M vezes A. Aquela quarta fórmula que a gente viu. E o último, que é o H, H quadrado, MN, né? Então, depois que eu calcular o MN, eu calculo o H. Calculando esse N aqui, ó, e aliás, para que tem essa barra aqui também, né? Essa barra aqui é para mostrar que todas elas estão interligadas, né? Um sistema de equações. Os valores servem para todas. Na primeira vai dar 9 e 5, passando 5 para baixo, 9 quintos. A segunda, 16 quintos. Substituindo na última equação, MN, você tem essa multiplicação e depois vai ter que tirar a raiz, né? Aproximando esses valores aqui na divisão, você tem que N, 9 dividido por 5 é 1,8, 16 dividido por 5 é 3,2, e aqui vai dar 12 sobre 5, né, simplificando, que vai dar 2,4, certo? Então aqui a gente aplicou 4 fórmulas, né? Um Pitágoras, a da altura, h quadrado mn, NA, não, projeção, projeção e da altura. Isso, 4 fórmulas. Pitágoras, 2 projeções e a da altura. Certo? Então é desse jeito que você tem que ir fazendo. Vai olhando para o seu desenho, vê os valores que ele te deu e escolhe a fórmula que mais se adequa para o seu caso. C. Um triângulo grandão de novo. Tem aqui C, B e A. Y, X e Z. Essas letras que ele quer que você descubra. A primeira, que está bem fácil de olhar, é essa daqui, ó, triângulo retângulo. Você já tem 9, 15, está faltando só um, Pitágoras, né? Aplicando esse Pitágoras, você já tem que o x vale 12, certo? Tem uma das medidas agora. Se eu já tenho esse x vale 12, eu posso usar a fórmula de altura, que é h quadrado mn. Aqui, ó, h quadrado, x quadrado, mn, certo? O h é 12, substituindo por 12, eu tenho 144 sobre 9, o meu y dá 16. Já achei mais um também. O que você pode fazer agora também? De várias maneiras. Uma das que eu vou utilizar, que é a mais simples, é você simplesmente fazer o Pitágoras, né? Para encontrar o z que está faltando aqui, ó. Eu já tenho o x, eu já tenho o y, está faltando só o z. Faz um Pitágoras com esse triângulo esquerdo aqui, né? Ó. Fazendo esse Pitágoras, hipotenusa é z, os outros dois catetos, 12 e 16, tirando a raiz, né? Eu vou ter que o z vale 20. Então, mais um exercício direto. A D, e a última dessa aula aí. Aplicando o teorema de Pitágoras, logo nesse triângulo grandão, que também é pitagórico, ó, 6, 8, logicamente isso daqui vai valer 10. Se você ainda não sabe, faz o Pitágoras normal. Cateto, hipotenusa, cateto, cateto. BC vai dar 10. Aqui vai ficar 36, 64, né? E a raiz de 100 vai dar 10. Já descobrimos essa medida. Tá faltando H. Aí ele falou o seguinte, ó. Seja H a altura relativa, né? Que é o nosso H normal, a hipotenusa do triângulo ABC, então é a altura desse triângulo grandão, aplicando as relações métricas no triângulo ABC, vem 6 vezes 8 é igual a H vezes 10. Qual que é essa? É a B
vezes C, a altura, certo? E A. É a segunda fórmula que a gente viu ali, certo? Que é o BC, A vezes H. Colocando essas duas fórmulas aqui. A segunda é a da projeção, né? Se eu tenho esse cateto, 8 ao quadrado é igual a HC e 10, né? Que é a B ao quadrado, NA ou C quadrado MA, qualquer uma das duas. Fazendo a primeira, eu já tenho que o H vale 24 quintos e o HC vai valer 32 quintos, certo? HC, ó, esse daqui, tá, gente? Que não apareceu o H, mas esse valor aqui, ó, HC, 32 quintos. E agora vamos aplicar a última relação no triângulo ACH, que é esse triangulinho aqui, ó, certo? Se eu já tenho essa medida aqui, HC, já tenho essa medida AH, e eu tenho essa grandona, falta só achar a altura. Eu tenho o B, C e o A, falta só o H. E a mesma fórmula que a gente utilizou aqui, ó. B vezes C é igual a A vezes H. H vezes A, B vezes C. Certo? Já colocou direto. Fazendo essas multiplicações, parte de cima, divide por 10, passo 8 aqui para baixo também, você tem que o H vai dar 96 sobre 25, que é aproximadamente 3,84. Deu exatamente esse daqui, na verdade. Certo? Vou parar por aqui nesses últimos exercícios, que são a parte mais básica de relações métricas. Se tiverem dúvida, postem. O vídeo seguinte será sobre algumas deduções de fórmulas, utilizando as relações métricas no triângulo retângulo também. Ok?